Olá pessoal, meu nome é Shirley Van de Koken, eu sou editora da Pedra Azul e eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre Jane Austen. A influência dela nos escritores contemporâneos, nos escritores vitorianos e os autores que a influenciaram. Antes disso, eu gostaria de dizer por que eu resolvi falar de Jane Austen. Porque a Pedra Azul é uma editora que nasceu para lançar clássicos. E a porta de entrada de quase todo mundo que ama os clássicos é Jane Austen, não tem como. E nós lançamos a biografia de Jane Austen há algum tempo. Essa é a biografia mãe, né? Toda biografia que surgiu depois dessa, com certeza foi baseada nessa biografia aqui, que foi escrita pelo sobrinho dela, o James Edward, que é o filho do irmão mais velho de Jane Austen. E a Pedra Azul, além da biografia, nossa proposta era lançar os autores que tinham influenciado o estilo de Jane Austen, porque nós não tínhamos mais nada para ler dela. E nós chegamos a lançar esses autores, então alguns deles, outros estão vindo, outros virão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A Jane Austen nasceu num berço, como que eu posso falar? Um berço, um celeiro de cultura, porque o seu pai era um reverendo, era um pároco anglicano, ela é a sétima filha, ela tem um irmão e o resto todos irmãos. E era uma família muito culta. O irmão mais velho dela, o James, estudava em Oxford, e ele era responsável pelo jornal de lá, o jornal principal. Ele escrevia, ele era o editor, ele era o redator, e ele era um especialista em literatura inglesa. E muito do que Jane Austen leu foi indicado pelo James. Ela também era uma pessoa que gostava muito de criança, era uma pessoa que inventava histórias para as crianças, e a família dela era aquela família que se reunia, fazia teatros. Então, desde muito pequena, ela teve que, ela acompanhou esse movimento cultural dentro da própria família. O pai era leitor de romances, os irmãos, e isso foi despertando nela que já tinha um talento nato para escrita, e quanto mais a pessoa lê, melhor ela escreve. Então é o seguinte, vamos lá para os autores que influenciaram a Jane Austen, aqueles autores que ela lia. Pode passar, Amanda. Vamos lá, eu vou citar o nome de alguns, por exemplo, o Samuel Johnson, o Samuel Richardson, Francis Burney, Maria Edgeworth, Anne Radcliffe, Walter Scott, Byron, e outros que vocês vão ver na tela, e alguns eu vou destrinchar mais à frente, porque foram eles que realmente tiveram um papel fundamental na carreira dela, na vida dela. Vamos começar pelo Samuel Richardson. No Brasil, nós temos o livro Pamela dele, que nós lançamos pela Pedra Azul. E a Jane Austen, ela falava muito nas cartas para a irmã dela sobre Pamela, sobre Clarissa, sobre a história de Sir Charles Grandison. Esse livro foi muito citado por ela. E nessa biografia, o sobrinho dela diz que o conhecimento de Jane Austen, dos trabalhos de Richardson, era tal que possivelmente ninguém jamais conseguiria adquirir novamente. Então, a Jane Austen era uma especialista em Samuel Richardson. Pode passar para o próximo slide. A gente vai falar de Anne Radcliffe, que é a autora pioneira de romance gótico. Nós temos o livro traduzido no Brasil, volume 1 e volume 2. A Jane Austen, pessoal, era uma pessoa que lia de tudo, sabe? Qualquer coisa. Ela lia romances bons, romances ruins. E na época dela, o romance gótico era tido como um romance popular, mas ela leu. Ela leu e citou no seu livro, A Abadia de Northanger, ela fala, no meio da história, no desenvolver da história, ela cita, os personagens citam que estavam lendo o Dolfo. Então ela leu o Dolfo. Eu não posso afirmar que ela foi influenciada pela Anne Radcliffe, mas enfim, ela leu o livro e de uma maneira, às vezes a gente pensa que a pessoa não foi influenciada, mas nós somos influenciados por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos, nós somos influenciados por tudo
ao nosso redor, tudo, o contexto familiar, aquilo que você lê, o autor, né? Estou falando no caso do autor. Então, o autor é influenciado por tudo. Outras influências, não sei se vocês já ouviram falar da Regina Maria Roche, que é uma irlandesa, que nasceu em 1764, e o principal livro dela, o livro mais conhecido, se chama Os Filhos da Abadia, ou Oscar e Amanda. Esse livro está em tradução. A Pedra Azul tem um clube de assinatura, né? Provavelmente vai estar aqui embaixo relatado, e esse livro virá no clube de assinatura. Esse livro, na época, ele concorria com os Mistérios de Udolpho, porque a Maria Rocha e a Anne Radcliffe eram contemporâneas. Então, teve uma época que a Jane Austen trocava cartas com a Cassandra. Ela só tinha uma irmã chamada Cassandra. E ela falou dessa autora. E ela citou principalmente um outro livro dele chamado Claremont. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, que é um romance gótico também. E teve uma outra autora que ela citou, né, numa carta para Cassandra, que é a Charlotte Linnaeus. Ela nasceu em 1730 e era amiga de Samuel Richardson e amiga de Samuel Johnson. Esse livro, gente, a Jane Austen amava essa autora, amava de paixão. É engraçado que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil sobre essa autora antes da gente começar a pesquisar e estudar para lançar, né, no Brasil as influências de Jane Austen. Mas ela citou, tem um romance dessa autora que é o Quixote Feminino, que também está em tradução no Clube de Leituras da Pedra Azul, e numa carta para Cassandra, ela expressa o amor dela por esse livro. A família dela se reunia para ler, né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, então eles se reuniam para ler bons livros. E nessa carta ela comenta, nós abandonamos o livro tal. Não vou citar o nome, porque eu não quero também falar mal de ninguém. Se você quiser saber, provavelmente vai estar nessa biografia. Nós abandonamos o livro tal e mudamos para o Quixote Feminino, que é agora a diversão de nossas noites. Para mim, uma grande diversão. Então, esse livro, com certeza, é um livro muito bom, porque se Jane Austen amava, a gente também vai amar, e eu estou com muita vontade, muita curiosidade de ler. Agora, gente, a maior influência na carreira de Jane Austen, com certeza, foi Frances Burney. No Brasil, a gente tem esse livro Evelina, que é o livro que Jane Austen tirou o protótipo de Mr. Darcy. Você pode passar o slide, por favor, Amanda? Que tem uma cena no início de Evelina, tá? E no início de Orgulho e Preconceito também, foi aquela cena que o Mr. Darcy descreve a Elizabeth Bennet como tolerável, mas não suficiente para tentá-lo. Em Evelina, também num baile, a amiga de Evelina, tá? Que é um romance epistolar de cartas, escuta o Lord Orville, que é o protótipo de Jane Austen, dizer que a Evelina é apenas uma pobre menina do interior, filha de um pároco, alguma coisa assim. Então ele usa uma frase muito semelhante, o contexto é o mesmo. E a personalidade de Lord Orville lembra um pouco a personalidade de Mr. Darcy. Outra coisa, o título de Orgulho e Preconceito. Quando eu falo que Frances Burney foi a principal influência de Jane Austen, a gente vai voltar a falar de Orgulho e Preconceito. Um livro de Frances Burney, entendeu? Chamado Cecília, tem uma cena que diz assim: se a orgulho e preconceito você deve às suas misérias, tão maravilhosamente então o bem e o mal equilibrados, pois a orgulho e preconceito você também deverá o seu extermínio. Jane Austen tinha escrito esse livro, Orgulho e Preconceito, com o primeiro nome dele, Primeiras Impressões. Nós temos o livro Primeiras Impressões, da Laís Rodrigues, que também é uma influência de Jane Austen. Só que depois que ela leu o livro Cecília, de Frances Burney, ela mudou o título do livro, né? Vamos lá, Aclamação de Talentos. Austen, ela falou de Frances Burney e de Maria Edgeworth na Abadia de Northanger. Ela cita que
os personagens falando, no Jane Austen na boca dos seus personagens, que são as melhores mentes, onde os poderes mais felizes do delineamento das variedades, animadas efusões de sagacidade e humor são transmitidos. Quer dizer, ela fez um enorme elogio, sabe? Eu não sei exatamente as palavras, mas a gente vai colocar aqui na tela. Ela fazendo uma aclamação de talento dessas autoras. E quem lê Jane Austen, a gente percebe que essa questão do humor, dessa sagacidade, né, que ela tem na sua escrita, que está nos livros de Jane Austen, também nos livros de Fanny Burney e também de Maria Edgeworth, que a gente volta a falar só dela depois, tá? E durante a vida de Jane Austen, a Frances Burney já era famosa e, enfim, já era uma autora muito famosa, lida por toda a Inglaterra. Só um minuto. E em um ensaio, Um Quarto Só Seu, Virginia Woolf escreveu que Jane Austen deveria ter colocado uma coroa de flores sobre o túmulo de Fanny Burney. Isso porque todo mundo que estuda a vida de Jane Austen um pouquinho sabe que realmente muito do talento de Jane Austen, muito do sucesso que ela fez, se deve à influência de Frances Burney. Pode passar, por favor? Agora a gente vai falar de Maria Edgeworth, que é que Jane Austen amava e lia, tá? E na biografia dela, numa carta por um tal de J.E., tem só essa abreviação, já tentei pesquisar quem era esse autor, ela escreveu: fiz a minha cabeça para não gostar de nenhum romance, de verdade, além de Miss Edgeworth, né, Maria Edgeworth, dos seus e dos meus. A Jane Austen era uma pessoa bem brincalhona, sabe? E lógico que ela estava brincando nessa carta e ela lia outros livros, conforme a gente vai falar mais à frente. Mas ela admirava Maria Edgeworth, inclusive ela enviou Emma, na época que ela escreveu, para apreciação de Maria Edgeworth, ok? Gente, a irmã, nós descobrimos nessa pesquisa da gente para trazer os autores que influenciaram Jane Austen, que a Frances Burney, que a gente tanto ama, tem uma irmã chamada Sarah Burney, que nasceu em 1772, e ela escreveu um livro chamado Clarentine, que Jane Austen, numa carta para Cassandra, ela fala: nós estamos lendo Clarentine e estamos surpresos ao descobrir como é um romance tolo. Lembro-me de ter gostado muito mesmo na segunda leitura. O romance era tolo, mas ela já estava na segunda leitura, tá? Mas ela disse que dificilmente leria pela terceira vez. É repleto de conduta antinatural, ela acha que era inverossímil. Mas mesmo esse livro ela tenha falado que ele é tolo, por ela ter lido mais de uma vez, a gente vai traduzir, vamos dar uma chance a Sarah Burney por ela ser irmã de Frances Burney. Ela tem vários livros e a gente pretende trazer os livros dela. Agora, o outro autor, infelizmente a gente não tem ainda a tradução dele, mas ele virá no clube de assinatura, é o Walter Scott. Na biografia, né, o sobrinho dela cita que Jane Austen falou assim: o Walter Scott não tinha nada que escrever romance, muito menos bons. Isso não é justo. Ele tem fama e ganho suficiente como poeta. Não deveria estar tirando o pão da mesa de outras pessoas. Eu não pretendo gostar de Waverley, um livro de Walter Scott, se conseguir, mas sinto que vou gostar. Né? E a gente pretende trazer esse livro também, que se passa durante a rebelião jacobita, que procurou restaurar a dinastia Stuart de Charles Edward Stuart. E depois eu vou voltar a falar desse amor de Jane Austen pela família Stuart, lá na frente, na surpresinha que a gente tem para vocês. Né, Amanda? Vamos lá. Uma outra autora que Jane Austen lia e que a influenciou é a Mary Brunton. Ela, numa carta para Cassandra, ela diz que estava à procura de um livro chamado Autocontrole, Self-Control. Ela citou várias vezes em várias cartas para Cassandra, que também está em tradução, tá? Esse livro. É uma autora escocesa e foi publicado por volta de 1810 e conta a história de Laura, que é perseguida por um coronel, que era um libertino, que se dizia apaixonada por ela. E Laura aceita se casar com ele, mas pede um período de 2 anos. Nesse período de 2 anos, ela se apaixona por outra pessoa.
Aí, tudo bem, depois a heroína, ela é raptada e tudo mais. E Jane Austen, ela achou que esse livro, ela leu 3 vezes, mas ela achou que ele era inverossímil, mas eu achei que o roteiro dele vale a pena uma tradução. Já que ela leu, vamos ler também, aí a gente vai ter a nossa própria opinião, vocês não acham? Um livro que foi citado por ela é O Monge, né, do Matthew Gregory Lewis, que a Pedras já lançou, foi citado em Mansfield Park. É um livro gótico de terror, para quem gosta, bom, tem tudo esse livro, né? Eu não percebi nas leituras de Jane Austen uma influência direta do Matthew, mas é o livro que ela leu, que ela citou nas suas cartas e tudo mais. Como eu falei para vocês, Jane Austen, ela lia de tudo. Gente, tem um autor chamado Barrett, o nome dele vou colocar completo aqui, que tem uma trilogia chamada Heroína. Naquela época se lançava um volume, depois o outro volume separadamente, mas nós vamos juntar e vamos lançar no Clube de Leitores o livro completo, já está em tradução, da Gabriela Alcoforada, mesma tradutora de Evelina e de... Qual foi o outro livro me fugiu? Margaret Hale, que a Gabriela traduziu. Então, ela escreve na biografia, numa carta para Cassandra, está aqui, ela fala: terminei de ler A Heroína ontem à noite e me diverti muito. Me divertiu muito mesmo. É cômico e delicioso. Todo mundo leu A Heroína, quer dizer, todo mundo de Londres, aí, da Inglaterra, leu A Heroína. Não há ninguém tão superlativamente feliz a ponto de não ter feito isso. Estou na tela. Mas se houver, se por alguma possibilidade essa pessoa existir, temos apenas algumas palavras a dizer para essa pessoa que não leu ainda a Heroína: vá, homem tolo, e compre imediatamente a Heroína ou As Aventuras de Querubina. Então, com tanto elogios à Heroína e à Querubina, a gente vai lançar esse livro e a gente crê que esse autor, que foi citado várias vezes nas cartas, que ela trocava com a Cassandra, quando a Cassandra estava na casa do irmão, ou ela na casa do irmão, e elas se correspondiam, eu creio que é um livro que tem alguma influência nela. Sobre as influências de Jane Austen, a gente vai parar por aqui, mas nós vamos deixar registrado aqui outros autores, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. À frente um pouquinho, vou voltar a falar um pouquinho de Fanny Burney. Agora, os autores